Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 20 de julho de 2018. As redes sociais e a saúde mental, parte 2. O dia 20 de maio marca o fim da Semana de Conscientização sobre Saúde Mental, uma campanha da Fundação de Saúde Mental, uma instituição de caridade britânica. Cerca de um quarto dos adultos britânicos foram diagnosticados em algum momento com um distúrbio psiquiátrico, custando à economia cerca de 4,5% do produto interno bruto PIB por ano. Essas doenças têm muitas causas, mas um corpo crescente de pesquisas demonstra que, nos jovens, elas estão ligadas ao consumo pesado de mídias sociais. De acordo com uma pesquisa realizada em 2017 pela Royal Society for Public Health, os britânicos de 14 a 24 anos acreditam que o Facebook, o Instagram, o Snapchat e o Twitter têm efeitos prejudiciais sobre o seu bem-estar. Em média, eles informaram que essas redes sociais deram um espaço extra para a autoexpressão e a construção de comunidades. Mas eles também disseram que as plataformas aumentaram a ansiedade e a depressão, privaram-nos do sono, os expuseram ao bullying e criaram preocupações sobre sua imagem corporal e o medo de ficar por fora. Estudos acadêmicos descobriram que esses problemas tendem a ser particularmente graves entre os usuários frequentes. Sean Parker, presidente fundador do Facebook, admitiu que o produto funciona explorando uma vulnerabilidade na psicologia humana. De fato, um experimento de 5 neurocientistas em 2014 concluiu que o Facebook aciona a mesma parte impulsiva do cérebro que os jogos de azar e o abuso de drogas. No entanto, é difícil provar que ficar obcecada com curtidas e comentários causa doenças mentais, e não o contrário. O esforço mais convincente foi de uma pesquisa que acompanhou um grupo de 5.208 americanos entre 2013 e 2015. Verificou-se que um aumento na atividade do Facebook foi associado a uma diminuição na saúde mental. Uma solução óbvia para o problema é reduzir o tempo de uso das redes sociais. Mesmo os usuários mais obsessivos devem ser capazes de se afastar por um tempo. O estudo neurocientífico no Facebook descobriu que os viciados em redes sociais teriam menos dificuldades para se afastarem do que os viciados em drogas ou jogos de azar. E os dados do Moment, um aplicativo de rastreamento de atividades, mostram que é possível que os usuários leves de mídias sociais também tenham acesso ao conteúdo. A cada semana, foi perguntado para os seus 1 milhão de usuários se estão felizes ou tristes com a quantidade de tempo que gastaram em diferentes plataformas. Quase 63% dos usuários do Instagram dizem estar tristes, uma parcela maior do que qualquer outra rede social. Eles gastam uma média de quase 1 hora por dia no aplicativo. Os 37% que estão felizes gastam em média pouco mais da metade do tempo. A taxa de felicidade é muito maior para o FaceTime, 91%, um aplicativo de videochamada, e para ligações telefônicas 84%. Quando se trata de redes sociais, conversas reais são difíceis de bater. Na Crônicas do Amanhecer anterior comentamos sobre o uso das redes sociais, nesta vamos analisar a sua influência nas pessoas.
Milhares de jovens de diversas idades têm perdido seus tempos preciosos expostos suas vidas pessoais de uma forma tão preocupante, e infelizmente muitos pais não conseguem enxergar o perigo que está por trás dessa mania. A mania se entende a todas as idades entre jovens e adultos, o importante é se aparecer. Exibicionismo de diversos tipos são notados em diversas linhas do tempo. As pessoas querem mostrar que são inteligentes, cultas, bonitas e hilárias. E nisso os dominadores desse jogo atingiram seus ápices no processo chamado de cristalização das mentes. Para os espíritos não muito esclarecidos e inferiores encarnados, isso tem sido uma porta aberta aos seus próprios infernos espirituais e carnais, pois são os que mais se entregam piamente nesse processo de sedução, induzindo para uma degeneração maior e mais massiva muitas mentes inteligentes e negligentes temporárias que se deixam levar por suas culturas deprimentes atrativas. Provavelmente seja essa influência que tem levado a tantas confusões e agressões gratuitas nas redes sociais. Bom, por trás de um computador, smartphone, tablet ou de qualquer dispositivo eletrônico existe um ser humano. E na frente também. E este ser humano nada mais é do que um espírito encarnado. E como tal, passível de muitos problemas, especialmente da obsessão. E o que o Espiritismo tem a nos dizer sobre a dependência em internet? Já não é de hoje que espíritos amigos nos têm alertado, através de mensagens psicografadas, que a hipnose pela internet seria uma das mais espertas táticas das trevas para dominar a Terra. E eu sinto informar, eles estão conseguindo. No livro A Marca da Besta, psicografado por Robson Pinheiro. Nele o espírito Ângelo Inácio afirma: as diversas mídias, existentes na atualidade, são instrumentos poderosos de manipulação de massas. Isso constitui facto público e notório, a respeito do qual, nem mesmo os encarnados costumam se iludir. Contudo, há quem se deixe levar pelas notícias, informações ou desinformações que são disseminadas pelos veículos de comunicação de massa, cuja condução está a cargo daqueles que detêm o poder, dos dois lados da vida. Não podemos ignorar a realidade de que são os espíritos que dirigem os destinos dos homens. Não é novidade que, por diversas vezes, presenciamos governos e governantes, sendo depostos ou assumindo poder a partir do retrato que a imprensa fez da questão em foco no momento, seja por meio da televisão, da imprensa escrita ou do rádio. Mais recentemente, com o advento e a popularização da internet, tudo sucede ainda com maior velocidade. Mudanças decisivas como essas, que cito apenas a título de exemplo, podem esconder motivações de quem está ao serviço de homens que detêm o comando da política das informações. Ou, às vezes, tais pessoas acabam por atender a interesses de modo inconsciente, ao colocar-se como instrumento dos poderes ocultos do mundo. As relações humanas globalizaram-se, internacionalizaram-se a tal ponto, que se torna impossível imaginar, no atual estágio da humanidade, uma forma de se viver sem uso da internet e da informática, que a cada dia dá passos mais avançados em torno de novas e diversificadas descobertas. Mas essa revolução do conhecimento, da informação e da inteligência humana, não passa incólume diante da ação de espíritos muito mais experientes do que os homens encarnados.
Sob esse prisma, buscamos estudar como a hipnose e a indução magnética estão se tornando também cada vez mais difundidas e globalizadas, usando os recursos da mídia, da tecnologia e do ciberespaço. Não há como circunscrever a atuação dos espíritos das sombras e, lamentavelmente, vemos avançar também as modernas técnicas de obsessão, com o aparecimento da internet e dos meios de comunicação mais modernos. Uso de drogas virtuais, a dependência crônica de salas de bate-papo, chats, redes sociais, entre outras ferramentas, tem contribuído, também, para a derrocada dos valores morais, éticos e humanitários, pois, através desses mecanismos, os lares são invadidos, perde-se a privacidade, e o domínio das mentes torna-se algo muito mais real do que nos filmes de ficção. Como disse acima o guardião Anton, não é mais possível viver sem internet, mas eu acredito que não precisamos exagerar, pois estamos vendo nascer uma geração de pessoas infelizes, briguentas, amargas. E o que está faltando? Amor, interação pessoal, amizade de verdade, eis um facto que não deveria soar estranho para os conhecedores da mensagem do Espírito Verdade, uma vez que o próprio codificador, Allan Kardec, transcreveu o significativo pensamento dos imortais, segundo o qual, na verdade, são os espíritos que dirigem os homens, e não o contrário, repetindo, ainda uma vez mais, o que disse Anton. Basta avaliar a situação espiritual dos habitantes encarnados e desencarnados do planeta para constatar que o contingente de espíritos ignorantes, com passado complicado e adeptos de um sistema de vida oposto aos princípios do Evangelho cósmico constitui, sem sombra de dúvida, a maioria numérica nos bastidores da vida. Junte isso à informação de que são os espíritos que dirigem os homens, segundo assevera o ilustre codificador do Espiritismo, e então será forçoso deduzir que é justamente a massa de seres e inteligências sombrias que está, atualmente, a conduzir as multidões. Evidentemente, isso não invalida a verdade oposta de que os espíritos superiores, sob o comando de seu general, agem de maneira ininterrupta em benefício da humanidade, de seu esclarecimento e amadurecimento. E não há como esquecer que Deus, ao qual chamamos de grande arquiteto, é aquele que das trevas tira a luz e da ignorância faz nascer a iluminação espiritual. Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de julho de 2018, por Feijão.